Boa noite. Todos me ouvem bem? Pois é. Esse contexto atual, a gente vai falar hoje sobre paz. E eu tenho certeza que cada um que me ouve tem uma ideia, um conceito de paz. Se alguém chegasse e perguntasse para vocês: você está em paz? O que você responderia? E se respondesse que está em paz, com base em quê? Por que você entenderia que está em paz ou que se sente em paz? A paz é um conceito muito amplo e bem parecido com o amor, né? Que as pessoas dizem: ah, eu amo, mas o que é amar para você? O que é paz e, sobretudo, o que é estar em paz para cada um de nós. Eu gosto sempre de começar essas conversas indo lá no dicionário, indo lá nos conceitos que a gente encontraria se buscasse um dicionário. Então, se a gente buscar o conceito, a definição, nós veremos que paz é uma palavra de origem latina, né, como todas as palavras originárias do português, e que significa pacto, entendimento, acordo e, em última instância, em um sentido mais amplo, ausência de violência ou guerra. Se a gente avançar um pouquinho mais, veremos que paz traz essa ideia de calmaria, de harmonia, de concórdia, tranquilidade, calma. Então, se você diz que está em paz, pelo menos em tese, você estaria numa situação de tranquilidade, de harmonia. Do ponto de vista político, seria a ausência de guerra ou de conflito, anulação de hostilidades entre nações, normalmente estabelecida por acordos de amizade. A gente está precisando disso aí. Se a gente verificar aí a nossa situação atual. Vocês percebam que mesmo pegando o conceito mais amplo de paz, a gente tem essa ideia de harmonia, concórdia, né? Acordo. Eu tenho certeza que muitas pessoas aqui não sabem tocar um instrumento e nem mesmo entendem nada de música. Mas se ele ouvir um acorde, ou uma música qualquer, mesmo que ele não entenda nada de cifras ou notas musicais, ele vai saber se aquela música está em harmonia. Ele vai saber se aquilo é agradável aos ouvidos dele. Se não for, imediatamente ele vai dizer: nossa, mas que coisa feia, que coisa desafinada. Então a gente consegue, na verdade, perceber e sentir a paz, muito mais do que defini-la. E quando a gente fala em harmonia, me vem a ideia que a Marina Fidelis, que é um dos espíritos que orienta essa casa, traz para a gente, que daqui a pouco eu vou falar dela, que seria a harmonia mental. Antes, porém, eu gostaria de reduzir um pouco esse conceito de paz para paz interior. Nós falamos de paz no sentido amplo, mas se a gente consultar a doutrina espírita, de uma maneira geral, nós vamos ver que, na doutrina espírita, no espiritismo, a paz, conforme ensinada por Jesus no Evangelho, é um estado de harmonia interior e exterior, resultante da prática da caridade, do perdão e da busca da evolução moral. Olha que interessante. A prática da caridade e do perdão para atingirmos o grande objetivo que todo ser encarnado tem, né, quando está aqui na Terra fazendo uso de um corpo, que é justamente a sua evolução moral. É isso que ele vai levar, considerando a eternidade do espírito e a situação temporária
desse corpo, desse empréstimo que nós fazemos, né? Desse corpo que um dia vai deixar de ter vida, nós vamos desencarnar, mas o nosso espírito, nós acreditamos, é imortal, vai continuar. Muito bem, então é um processo contínuo de transformação interior, em que a pessoa busca a paz em si mesma, aí a gente está falando da paz interior, e a irradia para o mundo, superando conflitos e cultivando o amor ao próximo. Olha que interessante, aquela paz interior, a sua paz, a paz que você conquistou, na medida do seu possível e de forma bem singela, você consegue transportar para o outro, e para o outro, e para o outro, e vai aí contribuindo para a gente formar uma mentalidade de paz no mundo inteiro, na humanidade inteira, com todos encarnados participando, de alguma forma, para a gente ver como que o indivíduo é importante, como que cada um de nós é essencial e importante. A sua paz pode contribuir para a paz de todos, a paz da humanidade. E aí a gente volta para a harmonia. Como eu havia dito, a Marina Fidelis, ela traz um conceito bem interessante de harmonia mental. Ela diz o seguinte: a harmonia mental é a responsável pela saúde, pelo poder, por toda a beleza conhecida, por toda a felicidade vivida e querida, e consiste tão somente na união com o Criador. Então, essa harmonia de que ela fala, na verdade, seria um efeito dessa conexão que todos nós podemos, se quisermos fazer, com o nosso Pai, com o Criador. Ora, se nós somos princípios inteligentes, há uma inteligência suprema que nos criou. Ela que detém toda essa sabedoria que nós buscamos e que vamos bem gradualmente encontrando. Essa inteligência superior, essa inteligência suprema é que nos dá essa esperança de crescermos. E quando a gente consegue se conectar, e cada um tem o seu jeito de fazer isso, com o Criador, com a inteligência suprema, essa harmonia, ela vai ser uma consequência natural. E é por isso que a Marina Fidelis fala pela saúde, pelo poder, por toda a beleza e toda a felicidade vivida e querida. Isso é bem interessante, porque muitas vezes nós estamos em total desorganização, uma total falta de harmonia e nem percebemos. Eu me lembro que uma vez, quando eu me graduei, formei, eu tinha um grande amigo e a gente, aquela insegurança, aquela instabilidade, quando você está muito jovem e forma, você não sabe o que vai acontecer, você quer resolver tudo, você acha que estou formado, está tudo resolvido, e não está, né? Você está só começando. E eu lembro que ele entrou numa... Não chegou a ser uma depressão, mas ele numa ansiedade, um desequilíbrio muito grande. E um dia ele chegou para mim e falou: nossa, Márcio, eu não estou em paz comigo mesmo, eu estou desesperado, eu não sei o que eu faço. Eu falei: vamos pensar no que a gente faz, aí, vamos fazer seus currículos. Naquela época era aquele computadorzão ainda, né? Vamos lá, você imprime, distribui, vamos ver o que acontece. E aí ele me chamou para ir à casa dele, ele era do interior e morava numa espécie de kitnet, esses apartamentos muito pequenos aqui no centro de Belo Horizonte. Quando eu cheguei na casa dele, eu fiquei assustado com a bagunça. Eu nunca vi um lugar tão bagunçado, sabe? Tudo revirado, cama, tudo desarrumado. Acho que ele tinha um cachorro, um pet lá, um gato, sei lá, e juntava com o bicho. Uma desorganização completa. E eu fiquei o tempo todo, ele está me falando, contando os dilemas dele, e aí eu não sei, vim para cá para estudar, meus pais pagaram os estudos para mim, eu não sei o que eu faço, eu não estou em paz, eu estou desesperado, eu quero resolver isso. Aí eu olhei para ele assim, falei: o que eu vou falar, né? Esse meu amigo. Mas eu falei aquilo que me veio à cabeça, que eu sempre fui muito organizado, sistemático. Eu falei assim: olha, começa arrumando a sua cama. Ele olhou para mim assim, e eu confesso que... Aí isso passou, eu nem lembrei disso mais, nem lembrava
isso mais. Eu lembro que nós nos reencontramos numa festa, isso muitos anos depois, e ele contou isso para mim, eu nem lembrava desse episódio, e ele falou, cara, você não vai acreditar, mas aquilo que você falou, até hoje eu lembro, e depois que você saiu e tal, eu fui lá, arrumei minha cama, e passei todos os dias de manhã, a primeira coisa que fazer, arrumar a minha cama, e comecei a organizar minhas ideias. Então aquela falta de paz que ele falava, aquela ausência de paz, na verdade decorria daquela total falta de harmonia, de organização. Aquela bagunça por fora estava refletindo o que ele sentia por dentro, o que ele estava vivendo. Então, a gente tem que ter um começo, a gente tem que escolher começar de alguma forma. E a harmonia, esse equilíbrio interior, essa paz interior, ela é essencial. Eu estou dando um exemplo muito simples para vocês, né, para explicar por que muitas vezes o homem acaba criando situações conflituosas, geralmente começa dentro dele mesmo, e é muitas vezes levado a conflitos maiores, a conflitos que podem gerar muita destruição e mortes. E aí a gente pensa, falando em espiritismo, o grande codificador que foi o Allan Kardec, sobre esse questionamento, né? O que leva o homem, né, a tantos conflitos? O que pode levar o homem à guerra? Essa pergunta foi feita aos espíritos, através de médiuns, pelo Allan Kardec. E olha o que tivemos como resposta, lá na questão 742 do Livro dos Espíritos. O que leva, o que impele o homem à guerra? Resposta: predominância da natureza animal sobre a natureza espiritual e transbordamento das paixões. No estado de barbárie, os povos, um só direito conhecem, o do mais forte. Por isso é que, para tais povos, o da guerra é um estado normal. À medida que o homem progride, menos frequente se torna a guerra, porque ele lhe evita as causas, fazendo-a com humanidade, quando a sente necessária. É bem interessante a resposta, faz todo sentido, apesar de que, toda vez que eu leio, eu me faço a seguinte pergunta: é possível fazer uma guerra com humanidade? Se nós considerarmos que quanto mais humano ou humanizado nos tornamos, esse tipo de coisa, né, de matar, de destruir, em tese, né, deveria não existir, ou ser pelo menos mitigado, minimizado ao máximo. Mas foi o que os espíritos responderam, no sentido de que, infelizmente, no homem, o que prevalece ainda, infelizmente, é a natureza animal. Somos bichos, somos animais. E, infelizmente, não conseguimos nos livrar de algumas características ou instintos que nos levam a realizar coisas tão tristes, tão ruins, tão negativas, como é a guerra, que significa o seguinte: não vou mais conversar, não vou mais trabalhar um possível acordo, eu vou destruir, eu vou matar, é assim que eu vou resolver, a lei do mais forte. Bem, agora, avançando mais um pouquinho, e aí quando a gente pensa nos líderes religiosos e líderes, porque em alguns países isso até há uma mescla, e nos líderes políticos que comandam nações inteiras, eu não sei se vocês já repararam, mas esses países todos aí que estão em guerra, quando você ouve os líderes falando, a impressão que a gente tem é o seguinte: eles querem a guerra. Porque em nenhum momento você percebe uma convergência para um acordo. Não, estamos numa situação ruim, queremos mudar. Não, é o contrário. Não, eu posso mais, eu mando mais, eu quero isso, eu preciso daquilo. Então, declaro guerra e vou continuar lutando. Eu vou continuar nessa situação de conflito horrível que a gente presencia. Agora, essa pergunta também foi levada aos espíritos. O que se deve pensar daquele que suscita a guerra para proveito seu? E aí também eu incluo, além dos líderes,
que ficam ali muito bem protegidos enquanto os soldados estão ali na guerra, e os civis também muitas vezes suportando toda aquela destruição, mas as pessoas, os encarnados envolvidos na fabricação de armas, né, e da indústria bélica também, a indústria bélica, armas para a guerra. Essas pessoas ganham muito dinheiro. Então é interessante para elas que as guerras continuem existindo, porque aquele negócio muito lucrativo de bilhões e bilhões de dólares, que gera tanto lucro, que emprega tanto, e que torna tantas pessoas ricas e poderosas, é importante que para eles continuem nesse status, que as guerras continuem. Então, é uma coisa alimentando a outra. Mas essas pessoas, o que se deve pensar delas? Vamos ver o que os espíritos responderam. Grande culpado é esse, e muitas existências lhe serão necessárias para expiar todos os assassinos de que haja sido causa, porquanto responderá por todos os homens cuja morte tenha causado para satisfazer a sua ambição. Então, ai daqueles que querem e provocam a guerra e fomentam as guerras de alguma forma. Quando eu digo ai, não no sentido de punição ou qualquer coisa nesse sentido, mas aqueles espíritos certamente terão muito mais dificuldades para evoluir, para trabalharem todos os seus defeitos e conquistarem virtudes, uma vez que eles causam mal a muitas pessoas e ao mesmo tempo, e numa proporção que não dá nem para a gente imaginar os danos. Então, grande culpado são esses, conforme os próprios espíritos nos alertam. E aí a gente pensa na seguinte esperança: a guerra algum dia vai desaparecer da Terra? Os espíritos, de uma forma coerente, mas que deixa aí um grande vácuo também, dizem sim, quando os homens compreenderem a justiça e praticarem a lei de Deus. Nessa época, todos os povos serão irmãos. Agora, compreender a justiça e praticar a lei de Deus, a gente sabe que é algo que, pelo menos nesse planeta, ainda vai demandar muito tempo. E quando eles falam, nessa época, todos os povos serão irmãos, eu fico pensando também, na verdade, todos os povos já são irmãos. Talvez o que esteja faltando seja se reconhecerem como irmãos. E aí, eu vou sempre lembrar de uma das falas do Leocádio José Correia, que leva até, é um dos espíritos que também orienta essa casa, que essa casa, inclusive, carrega o seu nome, que ele disse uma vez o seguinte, que a Terra não é orfanato, somos todos filhos do mesmo Pai. Ora, se somos todos filhos do mesmo Pai, somos todos irmãos. Então, na verdade, o que está faltando é que nos reconheçamos como irmãos, que nos entendamos como irmãos e, obviamente, nos tratemos como irmãos. Enquanto houver guerras como essas que estamos aí presenciando, definitivamente não estamos nos vendo, nos reconhecendo como irmãos. E é interessante a gente falar de paz, porque surgem alguns termos que a gente nem imaginava, ou algumas linhas de estudo e de pesquisa que a gente nem imaginava que existia. Vocês já ouviram falar de psicologia da paz? Alguém já ouviu falar? Psicologia da paz? Eu também não tinha ouvido falar, até conhecer esse homem que já desencarnou, mas deixou um legado bem interessante, que é o William James. Ele é um americano que encarnou no final do século XIX, desencarnou no início do século XX, e que é considerado aí o pai dessa psicologia da paz, por muitos. William James, no discurso que ele fez em 1906, portanto, menos de uma década antes da Primeira Guerra Mundial, mas talvez já prevendo que uma grande guerra viria,
ele disse o seguinte, que a guerra satisfazia, olha que interessante, uma necessidade humana. A guerra satisfaz uma necessidade humana, profundamente sentida de virtudes como lealdade, disciplina, conformidade, integração a um grupo, coesão a um grupo e de dever. Então, essa necessidade nossa, dos humanos em geral, de uma certa forma, nos impele, nos leva à guerra. Porque se você quer ser leal à nação, se você quer ter disciplina e se integrar a um grupo, talvez participar de uma guerra por um motivo nobre, que a gente pode entender que seria nobre, satisfaria, então, essa necessidade. E aí ele usa um termo mais interessante ainda, que seria o equivalente moral da guerra. Ele diz o seguinte, que a guerra provavelmente não será eliminada até que os seres humanos criem um equivalente moral para ela. Ou seja, uma experiência positiva que permitam os homens experimentarem sensações parecidas com aquelas que eles experimentam quando estão fazendo uma guerra, só que de uma maneira profícua, produtiva para todas as pessoas. Parece um pouco complicado, né? Entender isso. E ele até fala, propondo que a sociedade encontrasse formas de canalizar a energia e o espírito de combate para atividades construtivas ao invés de guerras. É até difícil imaginar, né? O que o homem poderia adotar para poder, entre aspas, substituir a guerra que traz esse sentimento de honra, de orgulho, de lealdade. Mas aí eu pensei em fazer uma comparação para facilitar isso. E até para eu mesmo poder entender. Vamos pensar aí na dependência química, vícios em drogas. Desde a cocaína ou crack, que são drogas ilícitas, até mesmo o álcool e o cigarro, que são drogas lícitas, mas que também causam muitos danos e podem inclusive levar à morte. E aí vamos pensar numa atividade física, que também é viciante, que você vai ter que ter uma disciplina, você vai acabar se acostumando a fazer aquilo todos os dias. E aí eu vou falar de uma que eu sou adepto, eu sei que tem colegas aqui que também gostam, e a gente entende esse vício, que é o de corrida de rua. Ninguém entende porque que uma pessoa acorda 5 horas da manhã para ir treinar, o frio, ou tudo escuro ali, e começa a fazer aquilo, investe em tênis, ao invés de gastar dinheiro com outras coisas, vai gastar uma fortuna num tênis, vai lá fazer inscrição, que não é barata, para no final ganhar uma medalhinha de participação, uma banana. A gente não entende por que a pessoa, que prazer que aquilo está trazendo para ela. Pois bem, é um prazer muito parecido com aqueles que têm uma dependência química. Porque é sabido que quando a pessoa está viciado em algum tipo de drogas, o cérebro ele entende o uso daquela droga como um prazer, e é um prazer que ele quer repetir. Ele vai ter ali lançado no organismo dele adrenalina, citocina, e ele vai querer repetir aquilo e repetir e repetir, só que aquilo vai fazer mal para ele. Ao passo que quando você faz uma atividade física, estou dando um exemplo aí da corrida, você vai ter aquelas mesmas substâncias bombardeando o seu corpo. Adrenalina, citocina e outras aí, não sou médico, então não vou entrar aqui em detalhes, mas o fato é o seguinte, você também vai ter um prazer, e é por isso que você também vai fazer com frequência, aquilo vai se tornar um vício, só que é um vício bom, um vício que vai fazer bem para você. Então, da mesma forma que uma atividade física que se torna um vício vai trazer algo positivo para você, esse equivalente moral da guerra de que fala o William James, que eu não consigo sinceramente nem imaginar qual que poderia ser, esse mesmo equivalente supriria aquele desejo que muitos têm de fazer guerra para se sentirem aceitos, para se sentirem leais, para se sentirem defendendo uma grande causa e lutarem pelo seu país, que é o caso das guerras. Tomara que o homem, em algum momento, consiga, como disse esse homem há mais de 100 anos,
um equivalente moral da guerra, para que talvez um dia elas deixem de existir. E se isso acontecer, vamos agradecer ao William James, que criou essa psicologia da paz, dando aí essa ideia para a gente. Muito bem. Então tá. Muito bem. Uma outra pergunta que também foi feita aos espíritos e que a gente começa a se indagar, porque se pelo fato de não proceder de um só indivíduo da espécie humana, devem os homens deixar de considerar-se irmãos? Bem, temos a mesma essência, mas somos todos diferentes. E cada um provém de uma etnia, de um lugar. Nós somos diferentes, realmente. Somos diferentes. Embora tenhamos a mesma essência, somos muito diferentes. E agora, com a internet e tal, que a gente vê realmente como que, por exemplo, o pessoal do Oriente, não só fisicamente, mas em termos culturais, costumes, etc., são muito diferentes. Mas os homens, por isso, devem deixar de se considerar irmãos? Olha o que os espíritos respondem. Todos os homens são irmãos em Deus, porque são animados pelo Espírito e tendem para o mesmo fim. Nós todos somos espíritos encarnados num corpo que viemos para fazer aprendizado. E esse aprendizado é o que nosso espírito levará, porque ele é eterno e o corpo é temporário. Isso também reforça aquela ideia do Leocádio Zé Correia. Somos filhos do mesmo Pai, o nosso fim é o mesmo, por mais que sejamos diferentes. E é bom que exista também a diferença, porque dessa diferença a gente vai aprender muitas coisas também. Falamos aqui há alguns dias sobre preconceito, que é justamente a dificuldade que muitas pessoas têm com a diversidade, mas ela é uma riqueza e ela tem que ser aproveitada. Mas nós nunca podemos esquecer, a essência é a mesma. Somos todos aí espíritos, num estágio provavelmente muito parecido, porque estamos todos encarnados na mesma morada do Pai, que é o planeta Terra. Então, em essência, somos todos iguais, somos todos irmãos. Mas se é assim, mais uma pergunta, mais um questionamento foi levado aos espíritos. O progresso fará com que todos os povos da Terra se achem um dia reunidos formando uma só nação? Se somos todos irmãos, temos a mesma essência, vamos então formar uma só nação? É isso? Olha só a resposta. Uma nação única não. Seria impossível, visto que da diversidade dos climas se originam costumes e necessidades diferentes que constituem as nacionalidades, tornando indispensáveis sempre as leis apropriadas a esse costume. Esses costumes e necessidades, foi isso que falamos, as pessoas são muito diferentes, e a gente sabe disso. E se tínhamos dúvida agora com as redes sociais e a internet, sabemos que não, somos muito diferentes. Então, uma só nação, não. Até porque perderia um pouco sentido por aquilo que eu falei. Essa diversidade é necessária para fomentar o nosso próprio aprendizado. Agora, quando por toda parte a lei de Deus servir de base à lei humana, os povos praticarão entre si a caridade como os indivíduos. Então, viverão felizes e em paz, porque nenhum cuidará de causar dano ao seu vizinho, nem de viver às expensas dele. Não é? Aquele que está em equilíbrio, está em harmonia, que conseguiu ali conquistar a sua paz interior, ele não precisa que ninguém cuide dele. Se a gente pensar bem, se cada um pudesse ou cuidasse de si próprio, ninguém precisaria cuidar de ninguém. Então, é isso que nos dizem aí os espíritos. Agora, o que a gente precisa fazer? Qual que seria o caminho para encontrar essa paz? A gente iniciou aí essa conversa falando da busca da paz, né, no mundo aí permeado por guerras. O que a gente precisa buscar? O que é necessário? Nós já tivemos aí algumas dicas, né, da doutrina no sentido de que você tem que trabalhar o perdão, você tem que ser caridoso,
Então, a gente poderia entender que essa paz passa pelo exercício de algumas virtudes. E eu gostaria de falar aqui de apenas duas, para reforçar isso. A primeira é da caridade. Lá no Evangelho segundo o Espiritismo, isso é inclusive ressaltado. Depois da humildade, porque nós temos que entender que somos absolutamente, como é que eu diria, sábios por um lado e totalmente ignorantes pelo outro. Na verdade, nós temos uma capacidade imensa de aprender, mas temos muito para aprender. Então, sempre teremos que ter uma postura de humildade. Eu sei, mas eu sei muito pouco. E eu estou aqui justamente para aprender. Então, a primeira humildade para com Deus e a caridade para com o próximo. Essa é a primeira lei do cristão. Caridade verdadeira. Né? Eu quero ajudar porque eu sei que isso vai ser bom para mim e também para ele. E no final, bom para todos. E a outra virtude que eu gostaria de ressaltar aqui é o perdão. A gente fala muito de perdão, mas exercita pouco. Né? Às vezes até o auto-perdão, né? Muitas vezes nós nem nos perdoamos, quer dirá o outro, imagina. Mas é também uma virtude que nós temos que exercitar, se queremos um dia encontrar uma paz aí que seja caminho para todos. E é bem interessante que no livro Consolador, e aí o Emmanuel, que foi o mentor de Chico Xavier, ele traz o seguinte questionamento: qual a atitude mental que mais favorecerá o nosso êxito espiritual nos trabalhos no mundo? Essa atitude deve ser a que vos é ensinada pela lei divina na reencarnação em que vos encontrais. Isso é a do esquecimento de todo o mal, para recordar apenas o bem e a sagrada oportunidade de trabalho e edificação no patrimônio eterno do tempo. Daí a necessidade do perdão no mundo, para que o incêndio do mal possa ser exterminado, devolvendo-se a paz legítima aos corações. Então, caridade e perdão, nós precisamos disso, se a gente quiser encontrar um caminho para a paz. Eu costumo dizer que a gente sempre aprende, muitas vezes, de uma maneira que a gente nem imaginava. Recentemente, eu comecei a ler um livro de conto de fadas. Né? Cinderela, que tem inclusive Cinderela, Branca de Neve, Os Três Porquinhos, né? Chapeuzinho Vermelho. E aí vocês vão perguntar para mim: nossa, mas o que isso tem a ver com o Espiritismo? Esse livro, inclusive, está aqui para empréstimo, né? Mas eu vou explicar por quê. Alguns contos de fadas, talvez esses aí mais famosos, foram escritos pelos irmãos Grimm. E um desses irmãos, que a gente é conhecido aqui, que é orientador dessa casa e a gente conhece por Antônio Grimm, tem nos orientado sobre muitas experiências que a gente deve buscar para atingirmos aí um determinado grau de desenvolvimento. E eu tenho lido aqui inclusive a Thaís uma vez falou sobre a Branca de Neve, que é um dos contos, né? Não sei se todos sabem, né? Mas a Branca de Neve também é um dos contos de fadas escritos por esses irmãos Grimm. Mas eu fui lendo outros e achei um muito interessante, que eu não vou ler aqui e nem vou dar muito detalhe, porque a gente não teria tempo, mas assim, de forma bem sintética, resumindo, eu achei muito interessante e dá para a gente trabalhar um pouquinho essa questão da paz, que se chama Os Quatro Irmãos Habilidosos. Em suma, um pai pobre, morava num reino distante, tinha 4 filhos. E ele falou: olha, não tem dinheiro, não tem nada, vocês vão ter que cada um buscar o seu caminho, se vocês quiserem ganhar dinheiro e progredirem. E esses 4 irmãos, cada um seguiu um caminho. E cada um encontrou ali, vamos dizer, um sábio, um mentor. E um deles encontrou um mentor que falou: não, eu vou te ensinar tudo sobre astronomia. Você vai entender tudo de localização. Entendendo os astros, você vai conseguir se localizar e localizar qualquer um, de uma forma muito fácil.
O outro, aí também, já vou até alertando, né? Não vamos trabalhar aqui com valores, mas o outro encontrou um mentor que o ensinou a subtrair coisas sem consentimento, ou seja, o ensinou a ser ladrão. Ele no primeiro momento, não, mas eu sou uma pessoa honesta, mas depois ele pensou, não, aceito. Então ele se tornou um ladrão. Então um astrônomo, um ladrão. Um outro teve como mentor um caçador. Então ele ensinou para ele a arte do arco e flecha. Então ele se tornou um exímio arqueiro e conseguia acertar alvos a longa distância. E o último, encontrou alguém que quis ensinar para ele os segredos da costura e da alfaiataria. Ele achou assim muito simples, né? Igual, assim como o que aprendeu a ser ladrão achou desonesta a profissão, ele falou, não, mas isso é muito simples, eu quero uma coisa mais nobre, também não quero ficar sentado lá numa máquina costurando. Ele falou, não, aprenda que isso vai ser útil um dia. Aí ele, relutando um pouco, se tornou um alfaiate. Então, cada um aí adquiriu essa habilidade. E nesse reino distante, lembrando aí, né, gente, que é um conto de fada, o rei teve sua filha sequestrada por um dragão. E levou a filha dele, o dragão levou a filha do rei para um lugar distante. Aí os 4 irmãos foram até o rei e falaram, ó, a gente vai tentar salvar sua filha. Dá pra gente um barco e nós vamos fazer o que a gente puder. E os 4 resolveram, então, unir forças. Cada um com sua habilidade. Então eles chegaram lá onde... Aí tá. Bem, como localizar a princesa? O que o astrônomo conseguiu, com todos os seus conhecimentos sobre os astros, saber exatamente onde estava o dragão com a princesa. Então, com o barco, eles chegaram até o local. E quando chegaram lá, o caçador, né, o que era especialista em arco e flecha, ficou temeroso de atingir o dragão, atirar no dragão e também poderia atingir a princesa. Então ele falou, não, eu não posso fazer isso, porque ele está muito próximo da princesa. Eu posso matá-lo, mas posso ferir ou até matar a princesa também. Aí, o que era ladrão falou, não tem problema. Com a minha habilidade de subtrair coisas sem as pessoas perceberem, eu vou lá e pego a princesa. E fez isso, foi lá e conseguiu tirar, sem que o dragão percebesse, porque ele estava dormindo, a princesa. Quando o dragão percebeu que a princesa tinha sido roubada, ele ficou enfurecido e foi para cima. Eles já estavam no barco, né, no mar, para voltar, foi para cima deles. Mas aí então o arqueiro falou, bem, a princesa não está com ele, agora eu posso atingi-lo, atirar e atingi-lo com a flecha e matá-lo. E conseguiu, foi lá no ponto certo lá para matar o dragão. Só que quando o dragão caiu, ele era muito grande no mar lá, formaram-se grandes ondas, o mar ficou muito revolto e destruiu o barco. E aí? O barco totalmente destruído. Aí o alfaiate, lembrando, né, gente, conto de fada, o alfaiate falou, não, com a minha habilidade em costurar, ele pegou algumas madeiras, costurou e conseguiram, então, voltar os 4 mais a princesa, e chegaram lá e levaram a princesa para o rei ficou super feliz e falou, nossa, e o prêmio era o seguinte, o prêmio era que quem conseguisse salvar a princesa se casaria com ela. Mas como fazer isso? Eram 4. Aí um começou a falar, não, mas se não fosse eu ter atirado, mas o outro falou, não ia adiantar nada, porque se eu não tivesse costurado as tábuas, enfim. Aí o rei, de maneira muito sábia, falou o seguinte, não, ela não pode casar com os 4, ela vai casar com outro, um príncipe de outro reino, mas eu, em recompensa, daria a cada um de vocês um reino. Então cada um ganhou um reino, todos ficaram felizes e foram felizes para sempre, né? Muito felizes e foram felizes para sempre, conto de fada. Mas olha que interessante, o que a gente pode tirar disso aí? 4 irmãos habilidosos, e aí quando a gente pensa na guerra, né, essas nações, cada uma com um poder, uma com posição geográfica incrível, a outra com recursos naturais, a outra com tecnologia muito avançada. Se todas, ao invés de entrar em conflito, se unissem para atingir ali um objetivo de desenvolvimento mesmo do mundo, isso de uma certa forma é feito, mas infelizmente ainda vem as guerras, né? É um querendo tirar o do outro, é um querendo destruir o outro para poder ficar com alguma coisa. Então, para mim, desse conto, ficou essa ideia. Se você unir forças, ao invés de brigar, você vai ter sempre um lucro. E às vezes muito maior do que o que você imaginava. No caso deles, foi muito melhor cada um ter o seu reino do que se algum deles tivesse casado com a princesa, simplesmente. Aí seria um príncipe consorte, talvez. Então,
é muito interessante a gente imaginar que um simples conto pode nos levar a uma reflexão que, no final das contas, nos remeta a uma situação de equilíbrio, de paz. Eu acho que o irmão Grimm não fez isso por acaso. Quem quiser ler o livro, está aí à disposição para empréstimo. Mas, assim, continuando a nossa conversa, e aí eu gostaria de citar o médium Mauri Rodrigues da Cruz, que foi o fundador da Sociedade Brasileira de Estudos Espíritas. Ele, falando de paz, ele comenta o seguinte: só haverá paz na medida da compreensão de um homem para com outro homem. É isso que a gente está falando. Precisamos mudar integralmente o conceito desse sentido forte, mas ao mesmo tempo destrutivo, de sociedades potencializadas por crescimento, progresso e desenvolvimento apenas material. Temos que fazer um crescimento, um progresso e um desenvolvimento integrados, onde não se deixe de lado a ordem moral, espiritual e cultural, portanto, as humanidades. O Mauri Rodrigues da Cruz, ele tinha essa consciência plena que sem essa compreensão de um homem para com o outro, a paz jamais poderia ser alcançada. E é isso que a gente já disse. Talvez a gente não saiba como, mas o caminho começa por esse entendimento, essa compreensão de um homem para o outro. E para que o homem consiga compreender o outro, ele tem que compreender a si mesmo. Por isso é importante da paz interior, aquilo que a gente falou lá no início. E eu gostaria, para finalizar essa conversa e provocá-los ainda mais a reflexão depois, falando de paz interior, trazer aqui uma reflexão que o Leocádio Zé Correia trouxe no livro Serenidade, psicografado pelo mesmo Mauri Rodrigues da Cruz. Isso foi em janeiro de 2002, mas ela é muito oportuna e se encaixa perfeitamente nesse momento, que é a paz interior, que diz o seguinte: a simplicidade e a indiferença pelas coisas materiais revelam paz interior, luz, autoconhecimento. Quando o homem descobre dentro de si o Criador, ele o vê em toda parte, ao redor de si. Serena todo o seu interior. Cessam todas as dúvidas, desaparecem todas as angústias. Os horizontes se ampliam. Não há mais a presença da insegurança, do medo, da desolação. O homem enxerga o mundo como ele é, sem fantasias, fronteiras e nem temores. Calam-se todas as queixas. O homem alcança a liberdade no pensamento, no sentimento, nas palavras e nas ações. É responsável e solidário com a humanidade. O bem, o amor tomam conta de toda a sua vida. Está repleto de Deus. Consegue ser feliz na felicidade do outro. Não reclama, não agride, é compreensivo em todas as questões existenciais. Caro amigo, aquele que fez consciência no poder do Criador não se deixa abalar por nenhuma emergência do processo evolutivo. Alcançou suficiente domínio de si mesmo, faz exercício de autocontrole pelo autoconhecimento. Corajosamente, administra todo o processo existencial, sem desespero, sem dúvidas ou sentimentos de injustiça. Nossa felicidade depende de nossa paz interior. A resignação consciente significa conquista de serenidade, luz, fé e paz. E é isso que a gente deseja para todos vocês. Muito obrigado pela paciência e pela atenção também. E vamos agora para o passe mediúnico.